Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já falei isso para os irmãos, eu tenho essa sensação, quando o Senhor, muitas vezes nas Escrituras, nós hoje chamamos isso de atos proféticos, né? O Senhor, ele aponta algumas coisas da terra para nos falar de coisas espirituais e coisas celestiais. Quando o Senhor Jesus esteve nessa terra, ele fez isso muitas e muitas vezes, né? Ele, através das parábolas, através das histórias, através do cotidiano do seu público, ele falava: olha, contemple, veja as montanhas, veja os lírios, veja os pássaros, olha o trigo, olha o joio, olha a ovelha. O Senhor, ele trazia das coisas terrenas aplicações e lições espirituais. Porque, como o escritor de Hebreus mesmo diz, as coisas dessa terra são sombras, eles são modelos de coisas que apontam para coisas muito mais profundas e muito maiores, que são coisas relacionadas a Deus. Então, o exercício que às vezes eu faço é que não é que o Senhor fez o nosso corpo da forma que ele é, e depois ele falou assim: olha, agora eu vou pegar o corpo humano e eu vou falar que isso lembra a igreja, o corpo de Cristo. Eu penso que é exatamente o contrário. O Senhor, ele já tinha estabelecido o seu modelo, e ao criar as coisas dessa terra, ele já criou apontando coisas espirituais. Quando nós olhamos para o nosso corpo e entendemos os membros, as funções, isso aponta para uma realidade que nós ainda não compreendemos plenamente. É a mesma coisa o casamento. Quando Paulo, lá em Efésios 5, vai dizer, é um mistério, mas eu não estou falando a união entre um homem e uma mulher, eu estou falando da união entre Cristo e a igreja. O casamento que nós conhecemos na terra é uma figura, ele é um modelo do que em breve há de acontecer nessa união perfeita com o Senhor Jesus. E eu fico pensando que o Senhor, ele usa, assim, até às vezes de um sarcasmo, né, uma ironia, melhor dizendo, para apontar algumas coisas para nós. Uma delas que eu gosto de lembrar ao meu coração é aquela situação que temos em 2 Reis 10, quando Jeú, depois que se torna rei de Israel, e ele começa a fazer aquela purificação por causa da grande idolatria em Israel, e ele pega o templo, né, que Acabe havia construído em Samaria para ser o templo de Baal, ele transforma ele num banheiro público, né, numa latrina. Ele transforma num lugar onde as pessoas iam jogar fora aquilo que não prestava nelas. Eu acho isso bonito, não sei como que você pensa, mas eu acho que o Senhor fala para mim isso. Pablo, é isso. Toda a construção e todo o seu esforço de servir a deuses dessa terra é desperdício. É um sanitário, é um banheiro público. Isso aí não prospera. E da mesma forma eu fico tentando extrair lições para mim dos dias que nós estamos vivendo. Talvez todos nós saibamos disso, né?
a palavra espírito no grego é pneuma. É ar, é vento que sopra, é um ar livre. E talvez a gente perca essa profunda lição que a Bíblia quer nos dizer em termos de existência. Por quê? Porque começa a Bíblia, quando o Senhor cria a humanidade, Ele forma o homem do pó da terra, e nós éramos bonequinhos de pó. Mas o Criador, Ele sopra no homem e transforma o homem em alma vivente. O Criador, o autor da vida, tem esse poder de, ao soprar espírito, ao soprar ar, ao soprar vento, Ele nos transforma em seres humanos, criaturas vivas para vivermos e servirmos a Ele. E aqui nós temos essa situação em João 3, e depois também se repete em João 4, quando o Senhor Jesus está dialogando lá com a mulher samaritana. Então nós temos aquele versículo conhecido, né? Deus é pneuma, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Nesse texto que lemos de João 3, Nicodemos está tendo muita dificuldade de entender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele aponta uma dificuldade que ele está tendo. Fala, olha, as coisas terrenas você nem entende, quanto mais as coisas espirituais. Você não está entendendo, porque Nicodemos está falando assim, tá bom, o Senhor está me dizendo que eu preciso nascer de novo. Como eu faria isso? Será possível eu entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer? E o Senhor, Ele vai desconstruir isso e Ele vai trazer palavras que nos apontam para a criação do homem lá em Gênesis 2, quando Ele fala, Deus é o sopro de vida. Deus é espírito. Deus quer soprar sobre você. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus é o vento, é o ar que você precisa. E é impossível qualquer pessoa tomar posse do reino de Deus se não nascer de novo e não nascer do Espírito. E eu estou falando isso, irmãos, porque me parece, eu não sei como você tem pensado isso, mas me parece que o Senhor, na sua fidelidade para com a humanidade, Ele tem dado um sinal muito forte nesses dias aos habitantes da terra. Né, com o Covid e com a questão do vírus, né, esse vírus, quando ele ataca o sistema respiratório do homem, o homem vai morrer por falta de ar. Né, há 2, 3 semanas atrás, aqui no Brasil, nós ficamos apreensivos com a perspectiva de faltar oxigênio, não era isso? Pode ser que nos hospitais, em breve, falte oxigênio. O que dá um calafrio na gente, né? Porque sem o oxigênio, como é que o homem vive? E aí eu não sei como você faz a leitura. Mas, pensando num Deus que deseja testemunhar dele para a humanidade, talvez o Senhor agora, às vésperas de grandes coisas que vão acontecer nessa terra, Ele está dizendo isso para toda a humanidade, mas muito especial para nós que já cremos nele. Né? Eu sou o ar. Eu sou o que você precisa. Você está tentando inspirar o que na sua vida? O que você está tentando trazer para dentro de você para te dar sentido de vida? O que você tenta puxar para o seu coração para te trazer fôlego? Eu sou o ar, eu sou o oxigênio, eu sou o que pode transformar completamente o seu dia a dia e o seu futuro. E o Senhor, Ele permitiu que esse vírus passeasse pela terra toda hoje, e a humanidade inteira está com medo de perder o ar. E a humanidade inteira está com medo de não ter oxigênio. E a humanidade inteira está assim, e agora? E se eu pegar esse Covid? E se for o Covid transmutado, a nova variante, e a vacina não funciona? Irmãos, me parece que o Senhor, Ele está apontando para um modelo espiritual para nós, e Ele está dizendo, olha, Deus é Espírito, o vento sopra, e aquele que é nascido do Espírito não vai lhe faltar ar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, porque o Senhor já trouxe novamente para a humanidade um sopro de vida por meio da obra da cruz. Nós que havíamos recusado o convite de Gênesis e havíamos caído no pecado e morremos em nossas transgressões igual a Adão, por meio de Cristo é como se o Senhor Deus voltasse a cada um de nós e soprasse vida novamente.
E não há motivo para termos medo, porque jamais nos faltará o ar. Deus é ar, Deus é vento, e Ele quer soprar na nossa história. Fazendo esse paralelo, nós temos essa história ali, esse livro de Eclesiastes, que vai dizer justamente de um homem natural e a realidade de um homem que vive debaixo do sol. E ele, o que ele tenta fazer a vida inteira? Correr atrás do vento, correr atrás do ar, correr atrás de coisas que dão sentido para a vida, correr atrás de coisas que me inspiram, coisas que entram em mim e me dão um propósito para viver. E aí nós temos a história de Salomão, quando ele fala, olha, foi no dinheiro que eu descobri que era correr atrás de uma coisa que não enchia minha vida de propósito. Ah, já sei, o vinho, o trabalho, as mulheres, as carícias, o amor, correr atrás do vento. Irmãos, qual o testemunho que damos aqui? Qual o testemunho que você dá aqui? Não é que nós corremos atrás do vento, é que o vento nos alcançou. Nós damos o testemunho que o ar, que a humanidade precisava, entrou em nós. O que nós precisávamos, como seres humanos, veio até nós. E nós estamos agora cheios do Espírito, cheios de ar, cheios de vida. E essa vida transcende completamente a nossa experiência terrena de poucos dias que temos nessa terra. Porque aqueles que ainda que morram viverão. Nosso Senhor Jesus não fala isso em João 11? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o ar eterno. Mesmo se você morrer, você ressuscitará, porque eu sou a ressurreição. Essa mesa, desculpem essa analogia rasa, mas se os irmãos se atentarem bem, essa mesa aqui, nós temos grandes tubos de oxigênio. Nessa mesa aqui, do Espírito Santo está falando, eu sou o ar que você precisa. Não te faltará ar, porque eu sou o seu ar. Qual é o desafio gigante que temos? É quando nós começamos a buscar ar em outras coisas, porque aí pode ser que falte mesmo. Então o Senhor, Ele deseja reorganizar a nossa mente e o centro da nossa existência, que ela possa estar descansada em Deus. Porque se o centro da sua existência estiver em Deus, não te faltará ar. O próprio Senhor Jesus nos convida nessa manhã a nos aproximarmos dessa mesa e inspirarmos. Trazermos para dentro do nosso espírito ar. Fazer esse exercício de Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho. E agora que eu creio nele, eu não perecerei, eu terei a vida eterna. Ar. Ar para confiarmos nele, ar para vivermos, ar para perseverarmos, ar para estarmos firmes nas promessas do nosso Senhor. Esse é o convite que eu convido os irmãos a pensarem nessa manhã. Esse é o convite, irmãos. Ar. Não há nada que nós não precisamos mais na vida que ar. E a gente só valoriza a falta de o ar quando falta, né? E me parece que o Senhor, Ele fez isso de uma forma muito sábia. Eu sou aquilo que toda a humanidade precisa, não vê com seus olhos, mas precisa no seu coração. Eu sou o pneuma. Eu sou o vento que sopra. Eu sou o vento que te fortalece. Eu sou o vento que te dá vida. Me parece que essa mesa tem para nós nessa manhã infinitos tubos de oxigênio para que a nossa vida não pereça por falta de ar. Que o Senhor abra os nossos olhos, que partamos esse pão e bebamos desse cálice com fé, com confiança, sabendo que aquilo que nós de fato precisávamos, o Senhor já nos deu. Que o Senhor fortaleça os irmãos. Estou olhando rapidamente, não estou vendo nenhum visitante. Então, como família, na liberdade que temos, como filhos de Deus, venhamos participar desse momento com gratidão pelo dom do Espírito.